No versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim: E disse, em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. O que fala tu aí? Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. A palavra hebraica aí é Sheol. Sheol, mundo dos mortos. É o mundo dos mortos, é o abismo, alguns até traduzem como inferno, né? Então, Jonas está dizendo, eu gritei dessa terra dos mortos para o Senhor. Ok, acho que a primeira coisa que a gente tem que já tratar aqui é esse ponto, que muita gente não entendeu aqui. Deus está tratando de uma maneira tão tremenda esse caso, que a gente acha que Jonas está dentro da baleia. Desculpa falar de novo a baleia, mas está errado, né? A gente sabe que a Bíblia nunca falou que era baleia. É um grande peixe. É um grande peixe. E que ele tá lá com uma lâmpadazinha, né? Durante 3 dias e 3 dias noites. E 3 noites. Gente, ele morreu. É muito difícil para muitos, e sim, mas tem muita gente que ainda insiste nesse ponto. E quando você traz uma coisa que é simples de entender, a pessoa diz, não, como assim? Por que você acha que ele morreu? Gente, Jesus em Mateus 12, ele fala, né, aquela menção que a gente falou antes, 12, 38 a 41. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No ventre do abismo, que é a oração que está aqui, na minha versão. Ventre do depois abismo. Ele ainda continua. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Isso está no 5, tá? Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra. A impressão que dá é que o corpo dele realmente afundou e ficou preso lá em alguns rochedos, até que antes, né, do peixe ir lá e pegá-lo. Eu acho aqui que, pelo menos é o cenário que monta na minha cabeça. Por que, gente, cenário? Porque, veja bem, você diz, não, mas ele orou aqui no ventre do peixe. Primeiro que não está dizendo que está no ventre do peixe, ainda. Segundo... Não, fala, de dentro do peixe, Jonas orou. Ah, sim, desculpa. Mas aqui, vamos entender o seguinte, né? Ele não está dentro do peixe para tudo. Vamos orar. Eu já vi que a situação está muito complicada. Não, gente, aqui é uma pintura, é uma poesia. Então, é um momento artístico de você descrever o que está acontecendo. Por isso que eu falei, vamos pensar um pouco sobre o fato. O fato é que ele aqui está se afogando e ele está diante de uma fera e que essa fera está destruindo ele. E aí é aquele momento que você está vendo a morte. Então, não é uma oração pomposa, poética como aqui, é que a poesia nesse momento ele está fazendo uma pintura. Sim, ele ora, eu não tenho dúvida de que ele ora. Quando joga ele no mar, ele percebe que a coisa é mais feia do que ele imaginava, né? Porque até ali ele não estava se importando muito. Ele ora. Mas o livro não foi escrito ali, dentro do ventre do peixe. Né? Ele não registrou essa oração. Exato. Então, depois é que ele transformou em palavras, talvez, o sentimento que ele teve ali. Sim. Tudo que ele passou. Agora, quando ele está pintando esse cenário, eu fico... que esse é o sentido de você pegar o texto. É você ficar meio bobo diante da situação. Você contemplar realmente o que está acontecendo. Olha como Deus está tratando a situação. O camarada chegou num ponto tal que ele está morrendo e percebeu que as decisões que ele tomou estavam levando ele para se afastar definitivamente de Deus. Por isso que ele fala aqui no versículo 4. Então disse eu, estou excluído da tua presença. Rapaz do céu. Então eu paro, eu olho essa poesia como uma pessoa que simplesmente pintou o quadro para eu parar e observar e dizer assim, qual é a consequência de alguém que toma suas decisões mesmo
mesmo que já tenha caminhado com Deus, mesmo que conheça a vontade de Deus e o ministério que Deus tem para si, e ainda insiste em caminhar numa direção que acha que tudo bem. Eu fico pensando que é aquele momento, sabe quando a gente faz, ou a gente deseja fazer o que não deve, e a gente diz, tudo bem, depois eu peço perdão? E dentro dessa ideia de ministério que você falou, essa ideia de que eu posso ministrar em qualquer lugar, não é bem assim. Não. Não é bem assim. Jonas estava querendo fazer as suas escolhas, mas Deus direciona. A gente vê isso na igreja, no Novo Testamento. Paulo tinha os planos dele, não tinha nada de errado em ter os planos, mas de repente Deus interrompe. O Espírito Santo modifica o caminho. Manda uma visão. Varão Macedônia aparece, vem para cá e ajuda a gente, porque nós também estamos precisando. Por isso que eu digo que é uma mensagem para toda a vida. Quando eu falo aqui, por exemplo, vamos supor, está falando de casamento. Você diz casamento aonde, Fábio? Não, quando você está pensando assim, eu estou indo para um caminho que Deus não preparou para mim e eu não quero mais manter esse casamento, de qualquer situação da vida cristã que Deus te pediu e fez um acordo com você. Falei de casamento, posso falar de outras coisas. Posso falar da maneira como você trata uma amizade, como você trata uma pessoa que é ímpia. Enfim, qualquer coisa. É que você tomou um rumo para aquilo e aquilo vai ter consequências. Então, quando eu falo assim, é um quadro pintado, e a maneira tão dramática como Deus está tratando, porque Deus vai deixar ele ir até a morte e vai trazer ele da morte. Gente, e esse livro é uma história de misericórdia de Deus. Deus correndo atrás de um profeta desobediente, Deus salvando marinheiros, não só a vida deles, mas a alma deles, né, também ali. Deus salvando esse profeta da própria imprudência dele a ponto de preferir a morte do que cumprir. Essa é uma história de misericórdia. Quando ele, enfim, é cuspido pelo peixe, em Nínive, na realidade ele é cuspido pelo peixe, e aí Deus, não sei aonde, né? Porque no capítulo 3 diz, apronte-se e vá à cidade de Nínive e transmita a mensagem. Ou seja, Deus volta a falar a mesma coisa para ele. Lá no começo, apronte-se e vá. Agora aqui eu não sei onde que o peixe largou ele, né? Mas largou ele em algum lugar que ele ia poder só acessar. Que o peixe vomitou. E assim, gente, não largou ele na costa da Síria, porque a Síria não é nem banhada, né, a não ser que ele tenha dado uma volta muito grande, né? Para parar lá, enfim. Mas não. Ele teve que fazer uma viagem de novo. Ele teve que refazer o caminho que ele tinha desfeito. E que coisa mais bonita. E quantas vezes no ministério de pastores tem que refazer o caminho errado que tomou? Quantas vezes na vida do cristão tem que refazer o caminho que tomou? E assim por diante.